Bom dia, amado povo do Senhor Yahvé, povo do Abba Pai. No ar, Pastor Antônio César, para mais uma live de orientação bíblica de qualidade. Hoje nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Quem é que fica de fora? O título é Arrebatamento da igreja. Você sobe ou será deixado para trás? Referência bíblica está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Diz a palavra: ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete mentira. O apóstolo João, o discípulo amado, no livro das Revelações, ou seja, o Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, menciona que aqueles pecados os quais cometem, não subirão, não entrarão no reino do céu. Eles ficarão impedidos de subir. Os cães, na minha opinião, são aqueles que, a princípio, deveriam cuidar do rebanho, das ovelhas do Senhor, mas eles cuidam dos seus próprios interesses, de prosperar, de enriquecer. O evangelista Mateus, também chamado Levi, cita no capítulo 7, versículo 21 a 23, para os quais Jesus dirá abertamente: nunca os conheceu, e dirá assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Os feiticeiros. Em 1 Samuel 15, 23, está escrito que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Muitas vezes você pode pensar que nunca fez nenhum feitiço, nenhuma macumba, nenhuma magia negra. Todavia você se rebelou contra os mais velhos, contra chefes, professores, pastores, policiais, figuras de autoridade sobre a sua vida. E até mesmo contra o próprio Senhor. Então você é um feiticeiro. Feiticeiro não sobe, feiticeiro não entra no reino de Deus. Prostitutos. A prostituição muitas vezes é um pecado que se comete com o próprio corpo. Veja 1 Coríntios capítulo 6, versos 18 a 19. Quando isso acontece, a Bíblia diz que você não está levando em consideração que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em nós e que recebemos habita em nós a partir do momento em que recebemos Jesus, o Filho de Deus, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós já não pertencemos a nós mesmos. Fomos selados pelo Espírito Santo. Homicidas. Creio que esse tipo de pecado foi citado porque atenta contra a vida. E a vida foi dada por Deus. A vida é dom de Deus. Nossa alma pertence a Ele. Somente Ele tem o direito de nos tirar a vida. Quem comete aborto, por exemplo, está cometendo esse pecado. E por isso devemos ser contra o aborto em quaisquer circunstâncias. O sangue desses inocentes é recebido no altar de Moloque. Penso que os suicidas, se não houver tempo de se arrependerem, também estão enquadrados, porque estão atentando contra a própria vida. Agora, os idólatras. Os idólatras não precisamos falar muito, não. Porque o Senhor é terrivelmente contra a idolatria. É um tipo de pecado que o Senhor atenta contra o maior mandamento, que é amar a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas. Muitas vezes a pessoa pode estar idolatrando a esposa, o marido, os filhos, o emprego e até o dinheiro. Por isso que o apóstolo Paulo menciona que não é o dinheiro a raiz de todo mal, mas o amor ao dinheiro. Pessoas arrogantes também são enquadradas como idólatras. Eu creio que porque idolatram a si mesmo. Veja 1 Samuel 15, 23. Aí se enquadram também os vaidosos. Agora, os mentirosos. Esse é um tipo de pecado que as pessoas cometem sem o menor constrangimento. Alguns alegam até que se trata de uma piedosa mentira, quando falam com uma pessoa doente. Mas é um pecado terrível atribuído a Satanás, essa paternidade. O apóstolo João menciona que o maligno, a antiga serpente, o sedutor e enganador,
Ele foi homicida desde o princípio, mentiroso, nunca se firmou na verdade, e quando ele fala mentira, ele fala o que é próprio da sua personalidade. Por isso, ele é o pai da mentira. Então, a única paternidade atribuída ao diabo é o pai da mentira. Quando a pessoa mente, ele tem por pai o maligno, então. Então, zele para que você não seja apanhado em falta. Se você cometeu ou está cometendo qualquer um dos pecados citados, é tempo de se arrepender, pedir perdão e se consertar com o Senhor, a fim de se preparar para o arrebatamento da igreja. Quem está de pé, cuide para que não caia, diz a Sagrada Palavra. Então, recordando aqui, amados, a Bíblia diz claramente quem é que vai ser deixado para trás. Primeiro, os cães, depois os feiticeiros, prostitutos, homicidas, idólatras e mentirosos. Então, você sobe ou será deixado para trás no dia do grande arrebatamento da igreja? Pastor Antônio César, servo do Deus Altíssimo.